Boa tarde. Depois dessas palestras extremamente fodas, vai ser difícil manter o level. Então, vou falar um pouquinho sobre o nosso processo na Flamma. Na verdade, vou falar sobre 3 assuntos. Um pouquinho de como é que a gente enxerga o mundo, o que está influenciando o nosso trabalho, a forma como a gente trabalha. Sobre branding, que é algo bem particular da forma como a gente trabalha. A gente não faz identidade visual, a nossa pegada de branding é muito mais focado na estratégia, muito mais focado em gerar inspiração dentro e fora da equipe. O UX também tem um jeito bem particular do jeito que a gente aborda o UX, em grande parte porque a gente trabalha com startups. É um pouco diferente de trabalhar com empresas tradicionais, trabalhar com inovação. É um pouco estranho, porque você ainda está desenvolvendo o produto, desenvolvendo a proposta de valor, enquanto você está melhorando a experiência. Então, antes de começar, falar um pouquinho sobre mim, porque minha história influencia as empresas que eu abri e como é que a gente toca os nossos projetos. Então, eu tenho um foco grande na educação, em grande parte porque eu sempre gostei de aprender, mas sempre detestei escola, sempre detestei todo ensino formal. E aos poucos eu fui descobrindo que bastante gente também tinha essa experiência. Alguém aqui passou por isso, gostava de aprender, mas detestava escola? Caralho, acho que esse é o lugar certo para achar esse tipo de gente, né? Então, quando surgiu a oportunidade de fazer uma boa universidade, a minha reação foi essa aqui. Então, para quem não entende qual que é o meu problema com educação formal, eu gosto de fazer essa brincadeirinha, que é pensar numa pessoa que te inspira, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser uma celebridade, enfim, alguém que seja especial para você de alguma forma. Pensou? Agora pense em 3 habilidades que essa pessoa tem que você admira. Pensou? Agora, qual dessas habilidades dá para aprender na universidade? Então, a maior parte das pessoas tem essa reação. Então, com esse histórico, o que eu fiz foi focar toda a minha vida em pensar em formas novas de educar, e eu descobri o design como uma ferramenta para projetar essas experiências de educação. Então, por isso que, alguns anos atrás, eu fundei o Startae, que era uma empresa de design e tecnologia, junto com 4 amigos, e a Superquadra, dentro do Startae, que era um projeto de educação. Quando o Startae começou a fazer sucesso, a Superquadra, infelizmente, foi minguando, e como meu propósito sempre foi muito mais focado em educação do que só design e tecnologia, eu acabei partindo para um novo projeto, que é a Nomad, é um projeto também de educação, e estou agora como sócio na Flamma, e é sobre a Flamma que eu quero falar um pouquinho com vocês. Então, começando com visão, assim, como é que a gente enxerga o mundo e como é que isso influencia o nosso trabalho. O primeiro ponto é a explosão do Design Thinking. Quem aqui já ouviu falar de Design Thinking? Todo mundo. Quem aqui está confortável para liderar um projeto de Design Thinking? Interessante. Isso é um problema. A maior parte das pessoas, principalmente quem tem um background de design, tem essa reação quando eu falo de Design Thinking. Essa foi a minha reação muitas vezes quando eu entrei em contato com Design Thinking, até que eu tive a oportunidade de realmente passar por uma experiência de workshop de Design Thinking, aprender como funciona. Eu aprendi com um amigo meu que nem sabia tanto assim, mas foi uma experiência tão incrível que mudou completamente a minha forma de pensar sobre o que Design Thinking é capaz de fazer. Realmente é como se aumentasse o seu QI naquele momento que você estivesse usando. Aumenta a sua criatividade, aumenta a sua capacidade de pensar. Então, a grande sacada de Design Thinking é usar as ferramentas de design fora do espaço tradicional de design. É pensar design como estratégia, pensar design como negócio. E nessa mesma pegada, você pode aplicar as ferramentas de design para projetar serviços. E aí a coisa começa a ficar interessante. Porque se você enxerga o mundo como serviços, e hoje em dia é o que todas as grandes marcas estão fazendo, você pode aplicar design para projetar qualquer coisa, qualquer experiência. Então, um clássico são os produtos da Apple, né? A gente tem os históricos lendários
dos unpackages da Apple. Você ter aquela experiência de tirar um produto da Apple da caixa. Então, a experiência começa muito antes de você usar o produto. E é interessante que a experiência continua quando você joga aquele produto fora e compra um novo produto. Na verdade, o produto ele faz pouca diferença. A sua relação é a relação com a marca. Então, é muito mais marca e serviço do que produto. O produto é só um avatar. Um outro exemplo fantástico é a Tesla. Quem conhece os carros da Tesla? Massa. Para quem não conhece, eu tenho inveja de vocês. É como ter um ótimo livro, um ótimo filme para assistir ainda. A Tesla foi criada por um cara chamado Elon Musk, ele é considerado o novo Steve Jobs, e as discordâncias sobre ele são mais ou menos o seguinte: ele já é o novo Steve Jobs ou ele ainda vai ser? Mas a certeza de que ele vai causar o mesmo impacto no mundo. Esse é o cara que criou, foi um dos criadores do PayPal, ele criou a Tesla, que é o primeiro carro elétrico que as pessoas têm vontade de usar. A Tesla compete de frente com a BMW, então os clientes da BMW trocam para uma Tesla. E ele também é o cara que criou a SpaceX, que é a primeira empresa privada de foguetes. Então, as pessoas que compram Tesla, eles não compram só um carro elétrico, eles compram, na verdade, a esperança de um futuro melhor. Eles compram, na verdade, a crença de que o Elon Musk pode mudar o futuro. Então, e é interessante porque o carro ele faz pouca diferença aí. A relação com a marca é que é a grande sacada. Por exemplo, quando você compra um carro, toda a gasolina, que na verdade é energia elétrica, é gratuita. Ele tem campos de energia que atravessam todos os Estados Unidos. Você pode sair de um lado dos Estados Unidos, de Los Angeles até Nova York, viajando, carregando seu carro de graça para sempre. E uma outra coisa interessante, há 2 ou 3 semanas atrás, os carros passaram a se dirigir sozinhos. Então, quem tinha um carro, chegou, entrou no carro e ele tinha se atualizado pela internet, Wi-Fi, e a partir de agora ele sabe andar sozinho. Tem vídeos na internet interessantíssimos das pessoas tirando a mão do volante e deixando o carro se dirigir, parar no trânsito. Então, é um outro exemplo de uma relação muito mais com a marca e o serviço que ela está prestando, e, na verdade, o produto ser só um avatar. Então, e um outro ponto de vista interessante é o fato de que software está devorando o mundo. Então, se a gente pensa nos últimos anos aí, quase todos os serviços de uma mesa de trabalho se tornaram digitais. E é uma revolução muito rápida. A gente consegue imaginar que há 25 anos atrás, o presidente dos Estados Unidos tinha mais ou menos o mesmo acesso à informação que a gente tem hoje. Então, aqui nessa sala, a gente tem mais ou menos o mesmo nível de acesso à informação que o presidente dos Estados Unidos. Olha que incrível isso aqui. Muita gente aqui viveu para ver essa transformação. Imagina como é que vai ser os próximos 20 anos. E esses 3 pontos, eles geram para a gente a parte que eu acho mais interessante, que é enxergar o mundo, enxergar os serviços online como serviços digitais. Então, ao invés de você pensar em sites, em aplicativos, em portais, pensar que, na verdade, são seres humanos tentando consumir serviços, e aí o que importa são os serviços e as marcas. E aí a gente passa para a parte de marca, que eu acho que é interessantíssimo. De novo, o nosso foco em marca é muito mais na estratégia da marca, em inspirar as pessoas, do que, na verdade, fazer identidade visual. Apesar de a gente admirar muito isso, não é isso que a gente faz na Flama. Então, a primeira, assim, o que a gente foca muito quando a gente está pensando em marca é autenticidade e coerência. Tem um pouco a ver de não seguir as tendências que o Antônio falou, mas autenticidade é saber que você é único, a sua empresa é única, e o fato da sua empresa existir no mundo torna o mundo um lugar melhor. E o outro lance da coerência. A gente vive num mundo de marcas esquizofrênicas. Então, você parece estar sendo atendido por empresas diferentes, apesar de estar sendo atendido pela mesma empresa, dependendo do ponto de contato. Então, uma marca bem projetada dentro da empresa, ela gera uma experiência coerente fora da empresa. E uma das ferramentas mais legais para isso é uma ferramenta que chama de círculo de ouro, que ele pensa não só no what, no que qual que é o serviço que você está prestando, mas também no how, que quais são os valores da sua marca, como é que você faz o que você faz, e o principal, why, qual que é o propósito, por que você faz o que você faz, por que a sua empresa existe, qual que é o impacto que ela quer gerar no mundo. E o interessante é que as marcas realmente fantásticas, elas não se comunicam pelo what, elas não vendem produtos, elas vendem propósito. Então, eu vou mostrar um videozinho daqui a pouquinho, falando exatamente sobre isso, com alguns exemplos clássicos. Quem percebeu esse padrão foi o Simon Sinek. Ele
Ele tem 2 livros incríveis, um de liderança e um sobre marcas, que diz exatamente isso. As pessoas compram o que você... Não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz, né? Compram o seu propósito. E tem um outro ponto interessante de marcas, a marca também é uma ferramenta fantástica para criar times inspirados. Então, marca não é só o que os seus clientes pensam de você, marca é o que seus funcionários pensam da empresa. Então, a gente tem um exemplo interessantíssimo lá de um cliente, que uma parte do time está na Rússia, então tem designers na Rússia, tem desenvolvedores na Rússia, tem um desenvolvedor em Goiânia, tem um outro em São Paulo e tem um time aqui em Brasília. Como é que você consegue fazer todo mundo trabalhar junto, com tesão, com vontade de fazer o que está fazendo? Em grande parte, é usar a marca como uma ferramenta de inspiração. É descobrir qual é o propósito, quais são os valores, por que a gente faz o que a gente faz e como a gente faz o que a gente faz. E, para mim, a maior referência nessa área é esse cara aqui. Esse cara tinha a manha de inspirar as pessoas. A gente, às vezes, até brinca com as filas quilométricas para comprar produtos da Apple. Parece que os clientes da Apple são clientes doentes, né? Mas é interessante que, na verdade, os funcionários da Apple são mais doentes ainda. Então, esse cara, ele conseguia inspirar as pessoas dentro e fora da empresa. E não era um acidente. Ele tinha uma puta de uma estratégia para isso. Eu vou mostrar um videozinho agora, que é um vídeo que foi gravado dentro da Apple, na época que ele voltou. Ele foi expulso da Apple, passou 10 anos fora, criou a Pixar, criou a Next, e quando ele voltou, fazia menos de 3 meses que ele estava na Apple, quando esse vídeo foi gravado, e a Apple tinha 2 problemas. Ela estava falindo financeiramente, isso ele conseguiu resolver com investimento, ele conseguiu investidores, mas mais importante do que isso, a Apple estava falindo moralmente. Os funcionários da Apple já não acreditavam mais que ela podia ser revolucionária, que ela podia ser o símbolo que ela já tinha sido uma vez. Então, o que ele fez foi usar branding para inspirar as pessoas de dentro da empresa para fora. E esses 7 minutos de vídeo aqui eu considero o MBA de branding. To me, marketing is about values. This is a very complicated world. It's a very noisy world. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. No company is. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. Now, Apple, fortunately, is one of the half a dozen best brands in the whole world. Right up there with Nike, Disney, Coke, Sony. It is one of the greats of the greats, not just in this country, but all around the globe. And, but even a great brand needs investment and caring if it's going to retain its relevance and vitality. And the Apple brand has clearly suffered from neglect in this area in the last few years. And we need to bring it back. The way to do that is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about MIPS and megahertz. It's not to talk about why we're better than Windows. The dairy industry tried for 20 years to convince you that milk was good for you. It's a lie, but they tried anyway. And the sales were going like this. And then they tried Got Milk, and the sales have gone like this. Got Milk doesn't even talk about the product. Matter of fact, it focuses on the absence of the product. But the best example of all, and one of the greatest jobs of marketing in the universe has ever seen is Nike. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet, when you think of Nike, you feel something different than a shoe company. In their ads, as you know, they don't ever talk about the products. They don't ever tell you about their air soles and why they're better than Reebok's air soles. What does Nike do in their advertising? They honor great athletes, and they honor great athletics. That's who they are. That's what they are about. Apple spends a fortune on advertising. You'd never know it. You'd never know it. So when I got here, Apple just fired their agency. They were doing a competition with 23 agencies that, 4 years from now would have picked one. And we blew that up, and we hired Chiat, the ad agency that I was fortunate enough to work with years ago. We created some award-winning work, including the commercial voted the best ad ever made in 1984.
by advertising professionals. And we started working about 8 weeks ago. And the question we asked was, our customers want to know who is Apple and what is it that we stand for? Where do we fit in this world? And what we're about isn't making boxes for people to get their jobs done, although we do that well. We do that better than almost anybody in some cases. But Apple's about something more than that. Apple, at the core, its core value, is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. And we've had the opportunity to work with people like that. We've had an opportunity to work with people like you, with software developers, with customers who have done it in some big and some small ways. And we believe that in this world, people can change it for the better. And that those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. And so what we're going to do in our first brand marketing campaign in several years is to get back to that core value. A lot of things have changed. The market's a totally different place than it was a decade ago. And Apple's totally different, and Apple's place in it is totally different. And believe me, the products and the distribution strategy and the manufacturing are totally different, and we understand that. But values and core values, those things shouldn't change. The things that Apple believed in at its core are the same things that Apple really stands for today. And so we wanted to find a way to communicate this. And what we have is something that I am very moved by. It honors those people who have changed the world. Some of them are living, some of them are not. But the ones that aren't, as you'll see, you know that if they ever used a computer, it would have been a Mac. And the theme of the campaign is Think Different. Is the people, honoring the people who think different and who move this world forward. And it is what we are about. It touches the soul of this company. So I'm going to go ahead and roll it, and I hope that you feel the same way about it I do. Here's to the crazy ones. The misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Cara, isso é branding na essência. E olha que fantástico, ele pegou essa propaganda e não foi levar para o público, ele levou para os funcionários. Ele criou inspiração de dentro da empresa para fora. E o resto é história, né? Foi essa equipe que criou o iMac. E aí a gente passa para outra parte do que a gente faz, que é UX, que é criar experiências. Então, branding é uma parte importante do trabalho, mas UX é outra parte fundamental.
E quando a gente pensa sobre UX, na verdade, a nossa forma de pensar é essa. A gente não pensa, na verdade, nos produtos, a gente pensa nas pessoas. Então, o produto, o que ele precisa fazer é tornar as pessoas melhores, mais felizes, mais competentes, mais atraentes, enfim. É como se o produto ou serviço estivesse dando superpoder para a pessoa. Então, na verdade, o nosso jeito de pensar sobre o UX é pensar sobre serviços digitais. A gente quase não fala a palavra UX lá dentro da Flama. A gente fala muito sobre serviços. Então, a nossa estratégia, o nosso jeito de trabalhar é basicamente o sistema de design de serviço, só que focado no mundo digital. Então, a gente usa bastante research, bastante pesquisa, e daí não é pesquisa clássica científica, que é focada em rigor estatístico, é muito mais uma pesquisa focada em profundidade, gerar insights, que é o sistema de pesquisa de design. A gente prototipa muito, a gente é obcecado por prototipação e por teste de usabilidade, e só depois vem a implementação. Então, a gente experimenta muito até achar o que a gente quer implementar. Então, a nossa forma de pensar é mais ou menos essa. O design é esse caos aqui. Depois, quando você encontra a solução para o problema, primeiro, aqui no research, você encontra qual é o problema que você quer resolver. Tem muitos, tem infinitos. Mas qual é aquele problema que, se você resolver, vai trazer valor para o mundo? E depois você prototipa soluções. E prototipa e testa infinitamente, até se achar uma solução realmente massa de implementar. E aí, finalmente, vem a implementação, que é o clássico desenvolvimento de software. Então, design research, a gente gosta de usar as ferramentas clássicas de design de serviço. Dá para pesquisar bastante, mas algumas que a gente gosta muito de usar são entrevista de profundidade, conversar com as pessoas, investigar problemas. A gente usa bastante jornada, que é descobrir como funciona a experiência da pessoa antes, durante e depois a relação com o serviço. A gente gosta bastante de usar Swap também, que é uma ferramenta em que os clientes ajudam a criar soluções. A gente não está muito interessado, na verdade, nas soluções que eles criam, mas, na verdade, no que está em comum do que eles estão criando para gerar insights. Então, tem muitas ferramentas e o design de serviço está cheio de ferramentas legais, tem muito livro, tem muito curso legal para isso. A parte que eu gosto mais e que eu acho mais interessante é a prototipação. Que, no final das contas, é você testar e testar, e testar, e testar, e testar, incansavelmente, até achar uma solução realmente elegante. A metáfora que a gente gosta de usar para prototipação é essa aqui. Ao invés de você pensar um produto e pensar que você já tem a solução de cabeça e passar meses trabalhando naquela solução, não, experimenta uma solução bem simples, vê se faz sentido para as pessoas, volta para o laboratório, tenta mais alguma coisa, põe na mão das pessoas. Então, é um vai e volta até as pessoas estarem muito felizes. E o outro passo importantíssimo é teste. O protótipo ele gera bastante insight dentro do estúdio no começo, mas chega uma hora que, na verdade, você não consegue mais saber se está funcionando ou não, se está fazendo sentido ou não, e aí realmente você precisa botar na mão das pessoas. E tem formas muito fáceis de fazer isso, você não precisa fazer testes formais, é só convidar uma galera para um café e falar, gente, preciso de 10 minutos do seu tempo, quero conversar com você, quero que você use o nosso produto e não estou testando você, estou testando o produto, vamos ver o que acontece. E, geralmente, o que acontece é alguma coisa assim. Você acha que é óbvio como usar o produto, mas as pessoas não. Então, quando isso aqui acontece no começo do projeto, é fantástico, você acabou de descobrir o problema sério e está resolvendo. É catastrófico quando isso acontece no final do projeto, porque você não testou. Então, esse é o Don Norman, é o cara que inventou o termo User Experience. Ele trabalhava na Apple, hoje em dia ele trabalha no Nielsen Norman Group, ele é um sócio, que é uma empresa de teste de usabilidade. E, cara, basicamente, design de serviços digitais é isso aqui, é envolver as pessoas do começo ao fim do projeto. Não tem erro, se as pessoas estiverem envolvidas desde o começo, você vai achar uma solução que faça sentido para elas. E a última coisa que para fechar, eu queria fazer um convite para vocês, principalmente quem não trabalha ainda com serviços digitais, focar nessa área, é uma área que está crescendo muito, mas se vocês forem focar nessa área, por favor, aprendam a codar, e aqui está o porquê. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, and none of us know how to read and write code. The first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I wrote a program to play
tic-tac-toe. I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. You're just trying to make something, trying to transfer something from your mind to the computer or to a tablet it's an experience. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You know, you're going to look like you have magic powers compared to everybody else. Great coders are today's rock stars. That's it. Mas é isso, galera. Esse é meu e-mail. Eu sou o Júlio Protosec em todas as redes sociais. Só me adicionar, me dar friend request e a gente continua o bate-papo. Obrigadão.